Então, vamos lá. Termo de depoimento número 13, que presta Marcelo Bahia Odebrecht, aqui presente, e acompanhado de seus defensores, Luciano Feldens, Débora Poeta e Joana Paula Batista. Marcelo, eu indago se pode confirmar que estes são teus defensores, e se tu estás aqui de forma espontânea para prestar esse depoimento e colaborar com o Ministério Público na forma do acordo celebrado com base na Lei 2.850 de 2013. E ainda se tu está ciente de que os efeitos da colaboração dependem do conteúdo dos teus depoimentos e dos meios de prova que vieres alcançar no futuro. Esses são meus defensores que eu fiz espontaneamente. Pois não. Então, Marcelo, eu queria, por favor, que tu esclarecesse quanto ao conteúdo do anexo número 5, cujo título é Criação da Subconta Amigo, provisionamento de 35 milhões para gastos de despesas para o ex-presidente Lula, negociação intermediada por Antônio Palocci. Em meados de 2010, do valor que eu tinha negociado com Palocci, que seria meu apoio até 2010, tinha um saldo aproximadamente de 40 milhões de reais, além do saldo que era do Guido, de 50 milhões. Tá? Nesse saldo Palocci, lembra que eu via sempre como uma conta com o governo federal e uma conta com o PT, não era uma conta do Lula. Tá? E aí, automaticamente, virando governo, isso passava a ser uma demanda do governo federal Lula e do PT, que seria arquitetado por Dilma. Então, em alinhamento com o Palocci, eu conversei com o Palocci, e a gente conversou e disse, vai haver demandas, tem a questão do Instituto Lula, do apoio ao Instituto, vai vir demandas, e essa demanda que vai vir, eu vou descontar dessa conta que eu tenho com vocês. A gente não vai dar um valor adicional, porque, na verdade, eu entendia o Instituto Lula como parte do projeto político do PT. Tá? Então, é parte do projeto político, eu não vou criar um valor adicional. Então, para o nosso controle, nós chegando provisionamos, então, 35 milhões de reais desse saldo, exatamente na conta amigo, que seria, na época, eu nunca conversei com ele que era para necessidades pessoais do Lula, mas na época era para o projeto político do Lula, Instituto Lula, seja lá o que for, qualquer demanda que viesse de Lula estaria englobado nesses 35 milhões. Desculpa te interromper. Como é que vocês chegaram nesse valor? Por que 35 era o valor mais ou menos que tinha. Ou seja, deixou alguma coisa para gastar ainda para a campanha. Não, exatamente, eu não me lembro porquê. Chegou o valor de 35 milhões, tinha um valor aproximado de 40. E esse valor, a ideia inicial nossa, que eu tinha combinado com ele à época, é o seguinte, quanto mais cedo a gente puder doar esse valor, e vocês administram. Eu não tinha nenhum problema na época até em doar. Tinha aquele desgaste inicial, e essa era a ideia que eu acho que tinha o Palocci, na época era o Paulo Okamoto, que as empresas, no final do governo Lula, fizessem uma doação de cada um 10, 20, 30 milhões, que fosse e mantivesse o Lula. O problema é que eles sempre se mostraram complicado de oficializar o que recebiam. Então ele não queria parecer que tinha recebido. E esse negócio de doação acabou não ocorrendo. E aí vinham os pedidos picadinhos. E eu já tinha provisionado tanto 35. Então a partir do momento que eu provisionei esse 35, eu falei, qualquer pedido que venha vai ser desses 35. Então foi isso. Como é que eu tenho certeza? Por que eu digo que esse assunto era para Lula, além do que Palocci me dizia? Porque lembra, eu nunca conversei com o Lula sobre essa questão. Obviamente que tudo isso aqui eu informava a meu pai, também não sei informar como meu pai falava com o Lula. Certo? Agora, qual é a certeza que eu tenho que esse valor, por algumas questões. Primeiro, alguns pagamentos do Brani, ele pedia para bater do saldo amigo. Então, a dinâmica da planilha italiana mostra, por exemplo, é só acompanhar a planilha italiana, que o programa B3, B4 e B5, que foi o Brani,
os valores B4 e B5 foram abatidos do saldo. Quer dizer, saía o uso e foi abatido do saldo amigo e não do saldo italiano. Mas isso era dito por Palocci. Por outro lado, teve uma doação ao Instituto em 2014 de 4 milhões de reais que foi abatido também do saldo. Então, essa sim é uma prova que eu tenho de que esse assunto foi para o Instituto, porque foi abatido do saldo amigo. Além disso, teve um acontecimento importante, que era o seguinte: quando chegou perto da eleição de 2010, eu tinha a preocupação seguinte. Lembro que meu contato era com Palocci. Eu não sabia a que ponto o Lula conhecia toda essa nossa dinâmica. Na campanha de 2010, nós íamos aparecer doando relativamente pouco, porque lembre que desde 2008 eu vinha fazendo pagamentos a pedido de Palocci, que seriam abatidos então do valor que eu doaria em 2010. Então, a preocupação que eu tinha era que o Lula soubesse: olha, eu não estou doando só o que está aparecendo, para depois ele não vir cobrar mais. Então eu pedi a meu pai para dizer o seguinte: meu pai, avisa ao presidente Lula que a gente está doando para a campanha da Dilma isso, mas na verdade, desde 2008, nós doamos, já efetivamos, aí na época eu falei para ele, 200 milhões de reais. 100 milhões de reais que eu fechei com o Palocci, e aí eu estimei que 100 milhões de reais foram fechados pelos meus executivos com os candidatos do PT. Eu fiz uma estimativa. E eu disse a meu pai, avisa ele então que a gente já doou 200, 100 eu alhei com o Palocci, 100 meus executivos. E aí Palocci veio para mim, por isso que é uma maneira de eu saber que o Lula sabia, porque o Palocci veio para mim e disse: meu Marcelo, ele não teria como saber disso se não tivesse escutado de Lula. Ele veio para mim e falou: Marcelo, seu pai falou para Lula que vocês já acertaram 300, 100 seus executivos e 200 nossos. Aí eu falei: peraí. Foi 200, o que incluiu 100. Tanto é isso que eu tenho uma nota lá que eu pedi para meu pai. Aí ele falou assim: então pede para seu pai esclarecer com Lula. Tanto que eu tenho a nota na MIT-PR: 200 inclui 100, não 300. Então eu pedi para meu pai mostrar. Na prática, eu não sei se o Palocci estava jogando verde para colher maduro para tentar arrancar mais 100. Mas na prática, esse assunto ficou assim: pô, Marcelo, gerou um desconforto, porque o seu pai falou para Lula que foi 300, falou para Lula que foi 300, foi 200. Aí fica aquela conversa de uma nova história. Depois de idas e vindas, ele deixou de encher no assunto. Mas, para mim, isso foi uma referência de que Lula conhecia esse assunto. Eu nunca conversei com Lula especificamente sobre essa conta, mas essa menção de Palocci desse tema que meu pai conversou com Lula, para mim é uma sinalização de que ele conhecia. Entendeu? Inclusive, um ponto importante é o seguinte: quando eu estabeleci esses 35 milhões, minha intenção era que tudo que a gente gastasse, que fosse pedido, saísse dos 35 milhões. Só que nós não, internamente, as coisas não funcionam bem assim. Então eu sei que, por alguma razão, meu pai e o Alexandrino, quando atendiam pedidos do Lula, eles não avisavam que era para descontar a política italiana. Então eu não tinha direito de descontar, porque em tese o que eu queria é o seguinte: quando o Lula fizesse o pedido a vocês digam que vai descontar aquele valor de Marcelo. Só que eles não diziam. Então, na verdade, eu sabia que outros valores eram pagos e não eram batidos aqui. Então a gente pagava, entre aspas, 2 vezes. E quando tinha conhecimento, fazia o desconto, não? Não, porque na maneira que funcionava, eu tinha que ter tido, era Palocci que tinha que ter medido. Se Lula combinava diretamente com o Alexandre, meu pai, o Palocci não assumia isso. Entendeu? E o Alexandrino e seu pai eram as pessoas que conversavam mais próximos do Lula. Então, na verdade, meu pai e Alexandrino nunca se utilizaram desse provisionamento. Então, o que eles acertavam não era descontado aí desse provisionamento. Houve um pagamento, ou um valor, em torno de 12 milhões que foi destinada à aquisição de um terreno. Pode explicar um pouquinho mais essa situação? Esse foi um dos pagamentos que saiu da conta italiana.
Eu menciono isso no anexo específico, eu tenho um anexo específico sobre isso, assunto. Mas esse foi que saiu um débito, depois um crédito. E teve algum outro pagamento que não foi, que foi autorizado e que não entrou na conta? Sim. Olha, que eu teve alguns pagamentos que eu depois, eu nunca me envolvi, não conheço detalhes, mas eu sei que depois eu fiquei sabendo, teve a reforma do sítio lá, teve pagamentos de palestra que, na verdade, eu acho que no caso das palestras acabaram sendo assumidos pelos diretores dos países, mas teve pagamentos de aviões, de viagem, entendeu? Mas isso eu não sei precisar, porque eu não acompanhava e não foi abatido da minha conta. Mas eu sei que depois teve esse tipo de pagamento, basicamente palestras, viagem de aviões e essa questão da reforma do sítio. Certo. Mas nenhum desses foi abatido dessa conta. Marcelo, só um aspecto aqui, quando tu esclarecesse a questão de como tu teve certeza que o Lula sabia dessa questão toda, tu conversaste com quem? Palocci. Lembra que eu conversei com o Palocci. Na verdade é o seguinte, eu conversei com meu pai para passar informação para Lula. Certo. E aí o Palocci trouxe essa informação truncada. E ele não teria como saber essa informação se não fosse, como o Palocci não conversou sobre esse assunto com meu pai, ele tinha que ter conversado com o Lula. Tá. E chegasse a conversar também com o Paulo Okamoto e o Bunlai? Não, aí foi só a questão, assim, quando veio a questão do pedido para o prédio, eu mencionei aos dois. É que, na verdade, eu não me recordo exatamente. Eu sei que o assunto do prédio foi trazido por um dos dois, depois eu conversei com os dois em momentos distintos. Certo. Mas eu mencionei que eu precisava da aprovação do Palocci, porque eu tinha provisionado o valor com o Palocci para atender Lula, e que, portanto, tudo bem, se o Palocci acordasse. Então, quando eles vieram me pedir, veja que eles vieram me pedir um valor de 10 milhões para pagar o terreno. Eu disse, se Palocci concordar que eu tive o provisionamento que eu tenho com ele, não tem nenhum problema. Então, agora eu não disse para eles qual era o tamanho do provisionamento, apenas disse para eles que eu tinha um provisionamento e que esse valor seria batido. Então, eu nem negociei, eu questionei com eles o valor, desde que eu tivesse autorização de Palocci. Tem alguma acréscimo? Eu dou por encerrado o termo de depoimento número 13.